Olá, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor João Balbino. Esse é o vídeo para as reuniões dos grupos domésticos, que nós também chamamos de reuniões de TCC, que é a abreviação para no templo e de casa em casa. Todas as terças-feiras, por meio da nossa página no Facebook, facebook.com/no templo e de casa em casa, nós temos repercutido a palavra do púlpito de nossa amada igreja. Fazemos isso para que você possa imprimir a mensagem, para que você possa baixar a mensagem, para que você possa ter a mensagem no seu celular, para que você possa dar culto, se devocionar, meditar, aprofundar conhecimentos e compartilhar com a sua amada família, compartilhar com os seus amigos, compartilhar com os seus vizinhos, compartilhar no condomínio, compartilhar nos grupos que você reunir ao longo da semana, na empresa, na universidade, na escola, por onde você for, onde você estiver. A partir de agora, permitindo nosso amado Senhor Jesus, além das lições disponibilizadas por meio do Facebook, nós também estaremos oferecendo os vídeos por meio do nosso canal no YouTube, youtube.com/pr João Balbino. O tema desse vídeo que você está assistindo é o Conselho da Sabedoria. Nós mostraremos a prescrição da Bíblia para adquirirmos sabedoria. Por favor, após assistir o vídeo, no espaço destinado aos comentários, faça o seu Fórum da Palavra. Também inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos para o vídeo. O Conselho da Sabedoria. Leamos Provérbios capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Iniciemos com perguntas. Número 1. Onde podemos obter sabedoria? Onde está a fonte da sabedoria? Pergunta número 2. Como podemos cultivar sabedoria e progredirmos para nos tornarmos pessoas sábias e entendidas de verdade? A resposta da Bíblia para essas questões é: sabedoria que realmente tem valor eterno, que tem peso eterno, que tem valor para a eternidade, pode ser adquirida por meio da oração e da palavra de Deus, enquanto peregrinamos numa jornada de aliança com o Senhor. Isso nós veremos. A primeira questão proposta foi: onde podemos obter sabedoria? Por meio da pena de Tiago, a Bíblia, além de nos dizer onde podemos adquirir sabedoria, também nos diz como podemos adquirir sabedoria. A Bíblia nos diz onde e como podemos adquirir sabedoria. Leiamos Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês, qualquer pessoa, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Qual a conclusão? Muito simples. Sabedoria que realmente conta, sabedoria que tem peso e que tem valor para a eternidade, tem a sua origem em Deus e vem para as nossas vidas por meio da oração. Se tem falta, peça a Deus. Em outras palavras, Deus é a fonte do tipo de sabedoria que todos nós precisamos e que devemos cultivar. E Deus dá sabedoria de graça, com toda boa vontade. Quanto à questão do cultivo da sabedoria, que foi a segunda questão proposta, em muitos aspectos, o ser humano natural sempre tem escolhido seguir numa direção contrária a Deus. O homem natural segue excluindo Deus de sua vida e elegendo muitas outras fontes diversas para buscar e para cultivar sabedoria. Por exemplo, os seres humanos criaram escolas e universidades com o alvo de cultivar sabedoria. Apenas uma curiosidade. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas algumas das mais renomadas universidades do mundo foram fundadas para ensinar teologia, foram fundadas para formar pastores, fundadas para levantar, para formar
ministros cristãos. Esse é o caso, por exemplo, de Harvard, de Princeton, da Universidade Livre de Amsterdã e de Yale. Por exemplo, a Universidade Yale formou 5 presidentes estadunidenses, além de dezenas de líderes mundiais e 61 ganhadores do Prêmio Nobel. Hoje, lamentavelmente, essas universidades não estão centradas no ensino da teologia, não estão centradas na formação de pastores, de ministros cristãos, mas têm outras ênfases. De modo algum, nós estamos falando contra as escolas ou contra as universidades, de maneira nenhuma, mas apenas desejamos destacar a diferença de valor infinito da sabedoria que vem do alto em relação à sabedoria que é meramente terrena. A sabedoria que vem do alto tem o distinto valor de nos conduzir em verdadeira paz. A sabedoria que vem do alto tem o distinto valor de nos conduzir em verdadeira alegria, além da presente jornada terrena. Já vimos que Deus é a fonte da sabedoria que tem valor eterno e que essa sabedoria é acessível por meio da oração, por meio do relacionamento pessoal com Deus. Mas ainda não respondemos de uma maneira objetiva a questão sobre como podemos cultivar sabedoria. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo tratou da suficiência das Escrituras também em termos de tornar uma pessoa sábia para a salvação. Leiamos 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Qual a conclusão disso? Muito simples. Estamos vendo o conhecimento das Escrituras como elemento essencial para o progresso em termos de sabedoria de qualquer pessoa. Não é o caso de que o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras Sagradas por si só, seja suficiente para salvar alguém. Não se trata disso. Apenas Jesus Cristo salva. E Jesus salva unicamente por meio de sua graça. Mas o que está sendo tratado aqui é a essência das Escrituras Sagradas, como lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho, conforme Salmos, capítulo 119, versículo 105. Quando contrasto a sabedoria de Deus, que se expressa de maneira especial por meio do Evangelho, com a sabedoria do mundo, eu já sei qual é o tipo de sabedoria a que devo me apegar e cultivar. Lamentavelmente, a mensagem da cruz segue sendo desprezada. A ideia do Filho de Deus morrendo por nossos pecados segue sendo rejeitada. Não entra na cabeça de muita gente a ideia de que Jesus se fez carne, entrou nesse mundo para morrer em nosso lugar como nosso substituto. Contudo, o Evangelho continua sendo uma mensagem poderosa. E Deus, o Senhor, foi o primeiro pregador do Evangelho, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós não inventamos essa mensagem, mas nós somos salvos por meio dessa mensagem. Creio que todas as pessoas que não nasceram num lar cristão evangélico, especialmente aquelas pessoas que tiveram a sua experiência de conversão a Jesus em idade adulta, podem confirmar como no momento do encontro de conversão com Jesus, instantaneamente, repentinamente, se encontraram mais sábias, se tornaram mais sábias. A conversão livra de muitas atitudes que refletem tolice. Depois que uma pessoa experimenta a conversão, está aberto o caminho para se tornar verdadeiramente uma pessoa sábia, para ir ao topo da cultura, para ter uma marca de excelência na vida. Eu gostaria que você entendesse que a sabedoria que tem valor e peso eternos, a sabedoria segundo o céu, não diz respeito, essencialmente,
ao acúmulo de um corpo de conhecimentos, mas a um modo de existência diante de Deus. Tudo isso nos fez recordar de Enoque, filho de Jared. O nome Enoque, no hebraico, significa consagrado, separado. Ser separado não trata de se privar do contato com pessoas, e a vida de Enoque deixa isso claro. Veremos. Enoque é o pai de Matusalém. Como sabe qualquer criança aluna da escola bíblica dominical, Matusalém é o campeão da longevidade. Viveu 969 anos, conforme Gênesis 5, 27. Apenas um breve parêntese, é interessante isso aqui. O nome Matusalém tem significado no antigo hebraico, sendo oriundo da expressão Matusala, que implica num tempo determinado para alguma coisa acontecer, para algum acontecimento. A tradução literal para Matusalém é: quando este morrer, isto virá. Virá o quê? Virá o juízo divino. Após a morte de Matusalém, Deus enviou o dilúvio. Enoque chamou seu filho de Matusalém porque sabia da inundação cataclísmica que sobreviria à humanidade. Matusalém foi feito numa espécie de mensagem de dois pés. Quando este morrer, isto virá. Eu gostaria de destacar 3 pontos com respeito à vida de Enoque. Ponto número 1. Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao 24. Leiamos. Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Muitas vezes tenho escutado pastores, irmãos queridos, afirmarem que os 365 anos da vida de Enoque apontam para os 365 dias do ano que nós devemos andar com Deus. Andar com Deus significa vivermos consistentemente com a consciência de sua presença e darmos culto, orarmos, louvarmos, nos devocionarmos continuamente. Quanto à expressão Deus o havia arrebatado, a Bíblia documenta que Enoque concluiu seus dias na terra de maneira incomum. Enoque e o profeta Elias foram as únicas pessoas na história da humanidade que não passaram pelo processo, pela experiência da morte física. Ambos foram elevados corporalmente ao céu. Enoque experimentou uma jornada terrena bem-aventuradíssima, com um desfecho extraordinário. Ponto número 2. Enoque agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. A Bíblia diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Com absoluta clareza, a Bíblia mostra qual virtude corroborou para fazer de Enoque uma pessoa que agradou a Deus. Leiamos o versículo seguinte. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Apenas pela fé nós podemos agradar a Deus. Uma fé ativa, perseverante, alicerçada em Deus, alicerçada em sua palavra. Essa é a maneira de agradarmos a Deus. Todo correr a coisa incerta. Todo propósito pessoal que exclui Deus e exclui as coisas dadas por Deus da vida de uma pessoa. Por exemplo, que exclui o Evangelho, que exclui a centralidade na palavra de Deus, que exclui a centralidade em Jesus Cristo, que exclui a comunhão no corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, e também todos os desvios de conduta e pecados. Essas coisas todas brotam no solo corrompido pela incredulidade. Após 365 anos de uma caminhada ao gosto de Deus, o Senhor tomou Enoque para si. Enoque literalmente passou para melhor, mas sem ter experimentado a morte física.
ele foi arrebatado. Você está entendendo o que está sendo dito? Morte significa separação. Enoque andou a vida toda junto com Deus. Enoque não sofreu separação. Enoque andou com Deus e agradou a Deus. E um dia, Enoque estava caminhando por algum lugar sobre a face da terra e o Senhor abriu a porta do céu para ele. Abriu a porta do céu diante dele e disse: Enoque, por aqui, pode passar. Passa para o lado de cá. E Enoque passou. Ponto número 3. Enoque serviu a Deus. Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Leamos. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, referência clara à segunda vinda, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Quem são os ímpios? Os ímpios são todas as pessoas que excluem Deus de suas vidas. Ser ímpio é o contrário de ser pio. A palavra pio, de onde vem a palavra em português piedoso. Enoque foi um homem piedoso. Ser piedoso significa andar com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque agradou a Deus. E Enoque serviu a Deus. Enoque, ele foi profeta de Deus. Enoque não sonegou a verdade, mas alertou os pecadores do juízo vindouro e da condenação que estava adiante. Anunciou que haveria recompensa, ou que haverá recompensa para toda desconsideração de Deus. Enoque profetizou, desde o passado, o dia da justa e da santa de Deus. Enoque cumpriu com a sua parte na missão. Qual a conclusão? Querida pessoa sábia, amado remanescente, por toda a jornada da terra ao céu, ande com Deus. Significa dar culto, se devocionar, todos os dias sem faltar um. Oração, louvor, palavra de Deus e proclamação. Segundo lugar, agrade a Deus. Viva pela fé. Não duvide de Deus. Não se queixe. Não critique. Viva no amor e no perdão de Deus, unido na igreja. Seja um com seus irmãos. Um para oração, um para evangelismo e um para missões. Finalmente, sirva a Deus. Entenda o plano absoluto de Deus. Deus quer salvar pessoas de todas as nações e faz isso por meio da vida dos discípulos evangelistas que ele sabe que pode contar. O plano absoluto de Deus é evangelização mundial. E você é o discípulo evangelista que Deus quer usar para salvar a sua família, salvar o campo, salvar pessoas de todas as nações. Te recomendo a graça de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi edificado por meio dessa mensagem? Você se lembra de alguém que seria bom ouvir essa mensagem? Que a mensagem poderia fazer bem para essa pessoa? Então, por favor, compartilhe a mensagem, envie o link da mensagem. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like e também o seu comentário. Faça a Fórum da Palavra. Graça abundante.